Olá, turma. Dando sequência aos nossos estudos da linguagem SQL, com foco em MySQL, falaremos agora sobre relacionamentos entre tabelas. Com isso, eu quero dizer que falaremos sobre a implementação de chaves estrangeiras no contexto do SGBD MySQL. Então, para o nosso exemplo, na aula anterior, nós já vimos manipulando a tabela alunos. Então, a intenção é criar uma nova tabela que vá se relacionar com essa tabela. Então, para o contexto de um suposto sistema acadêmico, nós poderíamos ter uma tabela chamada solicitações. E essa tabela, então, ela vai conter as solicitações dos diversos alunos da minha suposta instituição. Então, para isso, a gente vai utilizar o comando createTable, que a gente já viu em aulas anteriores, e o nome da tabela. Então, no meu caso, será solicitações. Após o nome da tabela, a gente, então, abre parêntese e define as colunas daquela tabela. Então, a minha tabela solicitações, ela vai ter uma coluna ID, ela vai ter uma coluna data, ela vai ter uma coluna descrição da solicitação e ela vai ter uma coluna aluno ID. Essas colunas, logicamente, representam um exemplo didático. Simplório, eu poderia ter aqui uma lista muito maior de colunas, mas para o nosso caso, a título de aprendizado, é mais do que suficiente. Então, para cada coluna dessa, a gente já viu que precisa especificar um tipo de dado válido. Então, para a coluna ID, eu vou especificar o tipo de dado int. Para a coluna data, o tipo de dado date. Para a coluna descrição, o tipo de dado text. Afinal, a gente não quer limitar. E para a coluna aluno underline ID, nós então teremos também o tipo de dado int. Por quê? Porque como essa coluna representa a minha relação com a outra tabela, eu vou naturalmente especificar o mesmo tipo de dado da chave primária, que é a coluna que eu vou me relacionar na tabela alunos, que também é do tipo inteiro. Então, só recapitulando a parte teórica, nós sabemos que uma chave estrangeira nada mais é, em termos práticos, do que uma coluna que vai representar o meu relacionamento ou a minha relação com outra tabela no banco. Então, em outras palavras, cada linha dessa tabela aí vai ter que ter o aluno que abriu aquela suposta solicitação no sistema. Então, isso não é suficiente. Nós precisamos ainda especificar aqui que essa coluna será a chave primária da tabela e que ela também vai ser auto-incrementável. Vai utilizar o recurso do auto-increment lá do próprio MySQL. Em teoria, a gente deveria acabar a construção da tabela aqui, fechando parêntese e colocando um ponto e vírgula na nossa linha de comando. Porém, a gente precisa acrescentar a restrição de fato, ou seja, a chave estrangeira propriamente dita. Eu preciso especificar para o SGBD que a coluna aluno underline ID, ela vai de fato representar os valores contidos na coluna ID da tabela alunos. Então, para isso, a gente continua com o comando constraint, tá? Então, esse cara aqui especifica de fato a restrição. Então, existem algumas nomenclaturas específicas. Em MySQL, normalmente a gente utiliza essa. Então, FK, que vem de foreign key, nome da tabela que eu estou, underline, nome da tabela que eu vou me relacionar, que no caso é a tabela alunos. Então, uma vez que eu especifiquei o nome dessa restrição, tá? Eu agora vou dizer o que de fato essa restrição é. Então, no meu caso aqui, ela é uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira, tá? E aí eu vou então especificar qual é a coluna da tabela que eu estou, que no caso é a tabela solicitações, que vai representar essa chave estrangeira, ou seja, essa restrição. No meu caso é a coluna aluno underline ID. E após especificar a coluna, eu vou então apontar agora quem é que essa coluna está referenciando. Então, essa coluna referencia, tá, a tabela alunos e dentro dessa tabela, especificamente, a coluna ID. Então, com isso, nós fechamos a especificação da nossa tabela.
Então, ponto e vírgula no final. E ao executar, nós podemos observar então que a tabela solicitações, ela foi criada com todas as especificações definidas ali dentro do comando create table. Então, para confirmar, nós podemos digitar o comando show tables e nós observamos que agora temos duas tabelas, alunos e solicitações, e com o comando describe nós veremos que nada foi alterado na tabela aluno, ela continua com aquela mesma estrutura do exemplo anterior, porém a novidade está aqui na tabela solicitações, que nós temos então uma nova estrutura, tá? Inclusive com a chave estrangeira definida entre as duas tabelas, tá? Então nós temos ID, data, descrição e o aluno ID. E como que a gente confirma se essa restrição de fato ela existe? Então vamos verificar se temos registros dentro da tabela alunos. Então para isso nós podemos observar que temos os registros de ID 110 ao 114. Então, vamos tentar agora inserir um registro na tabela solicitações. Então, eu vou inserir dentro da tabela alunos não, falaremos de solicitações. E aí, como eu não estou especificando as colunas, a gente sabe que precisamos então passar valores para todas as colunas na sequência. No caso do ID, eu não vou passar, porque como ele tem o auto-increment habilitado, então eu consigo enviar um valor nulo e lá ele vai naturalmente criar um valor numérico inteiro sequencial, né? Então, eu vou passar um nulo, eu posso especificar para a data no formato americano, né? Então, set into solicitações values nulo. Essa data ela vai ter o formato americano, né? Então ano, hífen o mês, hífen a data. Depois dessa data eu posso colocar uma vírgula. O próximo campo seria a descrição, então declaração de comprovante de matrícula. E por fim eu vou ter o aluno. Então a gente sabe que nesse contexto nós temos alunos do ID 110 ao 114. Então eu vou passar aqui aluno 111, tá? Então nós vamos executar e podemos observar então que o registro foi inserido corretamente na tabela. Então se eu pedir aqui para verificar os registros da tabela solicitações, a gente pode observar que foi executado sem problema. Mas a nossa intenção aqui não é só inserir, mas também comprovar que o nosso vínculo está correto. Então, se a gente tentar, por exemplo, fazer um insert, tá? Só que agora eu vou colocar um valor de aluno que não existe, tá? Então, veja que eu só tenho alunos de ID 110 a 114. E eu estou tentando fazer uma inserção com um aluno de supostamente ID 120. Então, ao tentar fazer esse insert, a gente vai observar então que o SGBD vai me retornar uma mensagem de erro, dizendo que eu não estou atendendo, ou seja, que a restrição falhou, tá? Então, como eu tenho uma restrição de chave estrangeira ali, não é permitido que eu faça essa inclusão. Por quê? Porque eu estou ferindo ali o contexto, porque a gente sabe que a chave estrangeira, ela só pode ter valores que existam na coluna que é a chave primária que ela está se relacionando. Então, daí a gente observa a importância de ter essa restrição bem definida do banco, porque garante, inclusive, que não haja inconsistência e mantém, assim, a integridade de nossos dados no banco de dados. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.